tema da minha mensagem hoje é a igreja perseguida, mas abençoada. É o que nós vamos ver aqui no final do capítulo 12. Apocalipse, então, capítulo 12, verso 11. Diz assim: E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, todos vós que neles habitais, mas ai da terra do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E olha do versículo 13 em diante que vai dizer: E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao menino. As duas asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, de sua boca, a serpente lançou atrás da mulher águas como um rio, para que ela fosse arrasada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. Verso 17. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar. Até aí, tá bom. Tiago, não tá alto aqui fora? Tá bom? Tá bom, então. Os irmãos lembram o contexto aqui de Apocalipse, capítulo 12, não é? Estamos naquela parte onde fala sobre o dragão, a antiga serpente, que o texto deixa claro que é o diabo. Ele, então, persegue a mulher que está grávida, e essa mulher, a interpretação histórica e a mais confiável é que ela é a igreja do Senhor, e a mulher, ela dá à luz a um filho, e esse filho é Jesus Cristo. E então aqui nós vemos a continuação desta parte. O meu primeiro princípio é o seguinte: Satanás é expulso. Foi o que nós lemos aqui no versículo 9 e 10. Eu sei que não há nenhum outro paralelo na Escritura para dizer o que diz aqui no verso 9. Olha o que diz. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo Satanás, que engana todo mundo. E ele e os seus anjos foram lançados em terra. E o verso 10 diz assim: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos inimigos, de nossos irmãos, foi expulso. Esse texto aqui, ele é mais bem interpretado se nós entendermos o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, né? Não dá para pôr ali, mas eu vou ler para você. Apareceu só o nome, né? Colossenses 2, 13, Paulo vai dizer assim: E a vós, quando ainda estáveis mortos em vossos pecados e na incredulidade da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu do nosso meio, cravando-os na cruz. Olha o que a Escritura diz. Havia uma dívida, que nós possuíamos essa dívida. E essa dívida, ela tinha a necessidade de ser paga. Só que nós, por conta dos nossos pecados, nós não conseguimos pagar. E então, o diabo constantemente nos acusa disso, e por conta de nos acusar, acaba também acusando o Senhor, dizendo: como? Eles pagarão essa dívida sendo que eles são pecadores. É por este motivo que a Escritura diz que ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. Lembra o episódio do livro de Jó? Onde só faltou o diabo falar assim para Deus, né? Deus, dando tudo isso que o Senhor dá para Jó, até eu era crente. O Senhor o cerca de bênçãos. Seus 10 filhos se dão bens. Ele é o homem mais próspero do Oriente. Onde ele põe a mão, prospera. O toque de Midas foi feito com base em Jó. Então o diabo acusa o Senhor dizendo: o Senhor suborna. Por conta do suborno é que as pessoas te adoram. E o diabo fazendo isso, em outras palavras, ele está dizendo: olha, o Senhor precisa subornar seus filhos. Mas ainda assim eles possuem uma dívida. E essa dívida, esses cordeirinhos que morrem constantemente no templo, eles não têm o poder de pagar essa dívida. É por este motivo que o Evangelho vem anunciar a justiça de Deus. A forma como Deus justo continua sendo justo e não deixando o homem morrer, porque já que o salário do pecado é a morte, alguém teria que pagar esse preço. O Evangelho vem anunciar justamente essa questão da justiça de Deus. E só alguém perfeito, a Escritura dizia,
sem mácula, sem pecado, sem qualquer pecado, é que poderia pagar essa dívida. Lembra que no Antigo Testamento, o cordeiro ele precisava ser sem defeito, ele tinha que ser o primeiro e não podia ter mácula nenhuma. Aquilo era apenas um símbolo de que, para que o pecado da raça humana fosse perdoada, era necessário que surgisse alguém da mesma raça, só que sem pecado nenhum. E nós sabemos que humanamente não existiu. É por isso que Deus precisou enviar a Jesus Cristo, seu Filho. E o diabo ainda assim, sabendo que a nossa dívida foi paga, constantemente ele nos acusa. Constantemente. Nós somos filhos de Deus, somos acusados constantemente. E às vezes muitos cristãos acabam caindo nesta acusação, porque eles se esquecem daquilo que a Escritura já disse a nosso respeito. Olha a importância de conhecermos de fato a Escritura. Porque diante dessas acusações, o que nos sustenta de pé é sabermos aquilo que Deus fez a nosso respeito e o que Ele pensa em relação a nós. Tanto é que em Romanos 1, Paulo diz assim, olha, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não há mais do que Ele nos acusar. E depois, no versículo 34 do mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar, sendo que foi de fato Cristo Jesus quem morreu? É por esse motivo que eu e você podemos dizer acertadamente, sem medo algum de errar, de que aquele que foi salvo por Cristo Jesus não perde a sua salvação. É porque a Escritura diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, que já nenhuma condenação há sobre nós. Eu sei que alguns detestam essa doutrina, porque dizem que podem gerar crentes displicentes. Eu vou mostrar para você que não pode. Não pode. Eu e você, diante das acusações, nós temos que ter, para ser redundante, né, a certeza absoluta de que os nossos pecados do passado, do presente, e até os que porventura viermos a cometer, todos eles, como Paulo diz em Colossenses, toda essa dívida foi paga, quitada, quando nosso Senhor Jesus Cristo na cruz diz, está consumado. É por isso que não podemos ficar acusados. É por esse motivo que cremos na perseverança final dos santos. O que é isso? É que, de fato, aqueles que foram escolhidos, eles vão perseverar até o fim. Ainda que às vezes tropece, ainda que às vezes ande um pouco mais devagar, mas aquele que começou a boa obra em nós, como diz a palavra do Senhor, é Ele que vai terminar, é Ele que vai levar a mim e a você até o final. Só que eu sei que diante dessas frases de que nós não perdemos, né, a salvação, diante dessa doutrina que a Escritura deixa explícita, você pode pensar assim, pastor, mas calma aí, eu conheço crentes que desviaram. Aí nós temos algumas opções. Se ele de fato é filho e filha de Deus, ele volta. Arrebentado, mas volta. Tarde, mas volta. Ou morre. É assim que Deus faz. Deus não vai deixar seus filhos envergonhando o seu nome. Por isso que, às vezes, quando alguém fala, fulano saiu da igreja e morreu, eu tenho quase certeza que era crente de verdade. Você acha que era mesmo. Começou a bagunça, já era. Pastor, mas e os que não voltam? Os que não voltam nunca foram dos nossos. Nunca pertenceram. Pastor, mas ele estava lá na igreja, ele pregava, tocava no louvor, estava junto com as pessoas. Lembra de Judas? Gente, era tesoureiro. Não, nada contra o tesoureiro. Era o tesoureiro. Meu Deus. Toda vez eu esqueço e falo isso, né? Depois eu falo para Samuel cortar, Thiago. Fica em paz. Estava lá, estava junto. Dormia com Jesus, tete a tete, almoçava com ele, jantava com ele. Você lembra o que a Escritura diz de Judas? Filho das trevas. Estava no nosso meio, mas não era do nosso. Então aqueles que de fato são filhos de Deus, eles não prestam nem para desviar. Eu sei que eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar mais uma vez. Talvez você não me ouviu ainda. Eu vi uma vez, isso aqui é fato verídico. A irmã estava contando que
ela, depois de um tempo na igreja, pirou o cabeção e foi dar uma desviada. Virou dançarina de boate. Que tristeza, hein? Dançarina de boate. E então, não é que o pastor da igreja que ela ia também deu uma desviada? Que coisa, hein? E ela conta que ela estava na boate, né? Esqueci como chama aquele ferro que fica dançando, girando lá. E então, ela falou que ela viu um homem bêbado chamando. E então, ela foi em lágrimas, porque ela reconheceu que era o pastor. Só que ela não sabia que estava bêbado, né? E ela chega em lágrimas diante do pastor e diz assim: pastor, eu sei que eu tenho que voltar para a igreja. Até aqui o senhor veio me buscar. E o pastor: isso mesmo, vamos voltar para a igreja. Já serviu para os dois, né? Porque quem é cristão de verdade, meu irmão, você não presta nem para desviar. Você pode tentar, você não consegue. Então, as pessoas às vezes elas acreditam da seguinte maneira: Deus, ele é poderoso para nos salvar. Ponto. Mas para manter a nossa salvação já é mais difícil. Como assim? Ele fez o mais difícil. Ele nos justificou. Você acha que ele não pode nos conduzir neste processo de santificação? Porque o que é a justificação? A justificação é um ato que acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo vem sobre nós e nós somos declarados justos diante de Deus, com base no sangue do Cordeiro. E este processo chama-se justificação. Depois de justificados, o que acontece é que constantemente somos santificados, que é separado. Santificado, né? Não tem a ver com pessoa perfeita, como o catolicismo, mas tem a ver com separado. Olha, nós somos separados do mundo. E este é um processo que dura uma vida toda. É a roupa que você usava e para de usar, o palavreado que você falava e para de falar. E essas coisas vão acontecer conosco durante toda uma vida. Mas eu e você devemos sempre, sim, acreditar que não há condenação sobre nós. Eu e você não temos o que temer. Por isso nós podemos dizer, sim, com a boca cheia, de que o dia que fecharmos os olhos aqui para este mundo, nós iremos igual um foguete para o céu. Porque a nossa salvação não foi conquistada e nem mantida por nós, mas foi conquistada pelo nosso Deus e é mantida pelo nosso Deus, porque aquele que começou a boa obra, ele vai levar até o fim. Então não precisamos temer de forma alguma. O nosso destino é certo. Aqueles que são cristãos, de verdade, o nosso destino, a glória, a Canaã celestial, meu irmão, é certeza. Mais certeza do que a nossa própria morte. Eu não estou dizendo que nós teremos uma ida como se fosse um voo cruzeiro. Às vezes a nossa ida até o destino final passa por inúmeras tribulações, espinhos, ferimentos, perdas. E às vezes uns sofrem mais do que outros. Às vezes uns parecem que trafegam pela estrada da vida rumo à Canaã celestial de carro. Outros parecem que trafegam a pé, tropeçando, se machucando, se cortando. Mas se eu e você somos filhos e filhas de Deus, não importa a forma como andamos neste caminho, mas a certeza é que nós chegaremos no final. É só você olhar para Davi e olhar para Paulo. Davi, a princípio, foi de carro zero, chegou rico no final. Paulo chegou sem credibilidade, sem bens e sem cabeça. Mas ambos chegaram. Esta é a confiança que eu e você devemos ter para com o nosso Deus. E por que é importante, meu irmão, minha irmã, você ter essa certeza? Porque nesta caminhada nossa aqui neste mundo, nesta nossa peregrinação aqui neste mundo, é disso que diz o livro Peregrino, esta nossa peregrinação aqui neste mundo, constantemente seremos acusados, tentados a desanimar, a desistir. O diabo constantemente lançará os seus dardos inflamados, como diz Paulo em Efésios, para nos desanimar, dizendo: olha, há quanto tempo você é na igreja e não avança? O seu marido não converte, o seu filho continua dando problema, você está aí desempregado, filho doente, parente também com problema. E essas acusações serão constantes sobre mim e sobre você, porque o tentador sempre vai nos lançar desânimo,
dúvidas e dificuldades. Mas eu e você jamais devemos esquecer que, de fato, aquele que começou a boa obra em nós, é Ele quem vai terminar. Pastor, o senhor quer dizer com isso que se a salvação não se perde e que eu posso ter certeza de que se o Senhor começou essa boa obra, Ele vai me levar até o final? O senhor quer dizer com isso que então eu não serei punido por conta dos meus pecados? De forma alguma. De modo nenhum. Tão certo como é o nosso destino, a nossa chegada lá, é certo de que seremos punidos por nossos pecados. Hebreus diz isso. Se estáis sem repreensão, das quais todos sois participantes, é porque não sois filhos e sim bastardos. Então, se você é filho, pode ter certeza. Às vezes você vai ver o fulano lá, o ímpio, o seu amigo que trabalha com você, fazendo absurdos, e você então é uma leve pisadinha do lado, parece que o mundo cai sobre a sua cabeça. Alegre-se, diz a Escritura. Este é um sinal que nós somos filhos de Deus, de fato. Então, nós não precisamos ter medo de pensar da seguinte forma: então, se uma vez salvo, salvo para sempre, se a salvação eu não perco, então eu posso também dar uma passeada no pecado? As pessoas podem ter esse entendimento, claro que podem, interpretaram Paulo dessa forma. Paulo diz, onde mudou o pecado, mudou a graça. Olha a conclusão que as pessoas chegaram. Ora, então vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante sobre nossas vidas. E ele mesmo responde, de modo nenhum. Aqueles que de fato foram regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, eles não conseguem viver no pecado. Porque o objetivo de suas vidas é satisfazer aquele que os salvou. Aquele que livrou da escravidão de Satanás e os fez servos do nosso Senhor. O segundo, já ia passar na hora, né? Não tomar, já fez assim. O segundo princípio é o seguinte: o diabo e seu rio de mentiras. Versículo 15, você pode acompanhar comigo? Então de sua boca a serpente lançou atrás da mulher a água como um rio, para que ela fosse arrasada pela corrente. É sobre aqui, né? Sobre essa passagem não há paralelos na Escritura explicando este texto ou algo parecido com isso. Não há. A interpretação que não é minha, na verdade, de muitos teólogos, dentre eles, William Hendrickson, ele diz assim, ele interpreta esta passagem, este rio, como um rio de mentiras contra a igreja de Deus. Com base no quê? Com base no contexto. Basta você ler ali Apocalipse, capítulo 12, você vai ver que realmente faz sentido. Por quê? Porque a mentira é um dos maiores ataques do diabo contra a igreja. Constantemente. O diabo, ele tenta nos afogar com mentiras, sejam filosóficas, com mentiras sociopolíticas. O tempo todo, basta você ligar a TV e você verá uma enxurrada de mentiras o tempo todo tentando desconstruir a minha e a sua fé. É tão certo que eu acho que foi hoje, ontem, não lembro. Eu acho que o Facebook, ele estava com a bandeirinha colorida lá, né? O símbolo colorido lá dos LGBT. Eu não sei, alguém viu ou só eu? Nem percebeu, né? O Plínio viu também. Um aplicativo que eu uso para edição também estava. E quando nós tivemos a Páscoa, o Google não deu um pio a respeito da maior celebração para os cristãos. Não apenas nós, protestantes, mas para os católicos também. Nada. Então nós vemos essas falsidades filosóficas, dogmas políticos. Nós vemos essas mentiras científicas, como a teoria de Darwin. Você consegue imaginar que tem cristão que ele diz que ele é cristão e consegue ser evolucionista ao mesmo tempo? Como? A Escritura é explícita em mostrar que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E então nós vemos, por conta de muitas mentiras, cristãos evolucionistas, cristãos esquerdistas. Como juntar essas coisas? Elas são heterogêneas, elas não se misturam. E hoje, que é uma prova fundamental de que a praga do feminismo tem entrado nas igrejas, eu posso definir o feminismo nas igrejas, nas mais tradicionais, com apenas uma palavra: pastoras.
Pastoras. Você não vê um paralelo sequer no Antigo Testamento que ratifique essa prática. Mas eu sei que eles dizem assim, mas Raquel era pastora. Raquel ainda, né? Tinha que ser. Raquel era pastora. Leia o texto, criatura. Ela passou de bicho, de ovelha. Mas Débora era juíza. Gente, o que tem a ver com exercer o sacerdócio, uma juíza? E ali ainda diz que Débora, ela foi à frente de batalha, porque não tinha homem. Ela mesma disse, eu vou, mas é vergonha para vocês, porque não tem homem neste lugar. E eles pegam estes paralelos para dizer que sim, pode ter. Se você conhece uma igreja que tem pastor, ela tem uma grande debilidade teológica. Ou falta homem. Falta macho. Que lidere a congregação. Que tenha pulso para chegar no púlpito e dizer, a Escritura diz que não, então aqui não vai ter. Eu e você devemos preferir Moisés, que às vezes desce do monte com as tábuas, se ira com a idolatria do povo e taca os mandamentos e quebra. Devemos preferir a estes homens do que aqueles como Arão, que o povo começa a dizer para ele, Arão, faz bezerro de ouro, Arão, cadê Moisés? Arão, acho que ele não vem. E o que Arão faz? Arão cede. Cede a maioria. E se eu e você de fato somos uma igreja verdadeira, pode ter certeza, Deus vai levantar homens para que a igreja, para que a palavra de Deus seja mantida e eles não venham se dobrar diante deste politicamente correto, diante da Escritura. Terceiro princípio é o seguinte, a igreja sempre será perseguida pelo mundo, todavia protegida por Deus. A igreja sempre será perseguida. Olha o que vai dizer o versículo 6, você pode acompanhar comigo? Já estou encerrando. Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, onde havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio mais ou menos. Depois no versículo 14 vai dizer de novo, as 2 asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, depois tempos no plural, e metade um tempo. Que muitos vão dizer também que é o período aí de 3 anos e meio. E é claro que este período aqui é apenas simbólico, como eu já falei desde as primeiras pregações. Este período representa apenas o período da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua volta. Ou seja, justamente este período ao qual nós estamos vivendo. Este período é o período de perseguição. Se você duvida, não é apenas hoje que nós vemos cristãos sendo perseguidos. Olha toda a história da igreja. Lembra das 7 igrejas que eu já preguei aqui? Historicamente mostrando que a igreja de Deus sempre foi perseguida. Não é novidade, de forma alguma. Eu sei que, por enquanto, no Brasil, nós não somos perseguidos a ponto de sermos ameaçados de morte, por enquanto. E é bem provável que, se esta época vier, muitas igrejas não sofrerão. Por quê? Porque são falsas. Agora, este é um aviso, um recado, uma advertência para a igreja verdadeira. Se nós somos igreja de Deus, meu irmão, é necessário que sejamos perseguidos. Espera-se que sejamos perseguidos. Agora, aquelas igrejas que se dobram diante de políticos, por conta de terrenos, saco de cimentos, por conta de leis, então oferecem votos e o político oferece algo material, essas não serão perseguidas, assim como não foram na época de Hitler. Hitler dizia que ele não tinha problema nenhum com a igreja que obedecia ao Estado. E hoje é a mesma coisa. Agora, e quando a gente bate de frente ao governador e deixa as portas abertas, quando o decreto dele é para fechar? Medo? Claro que dá medo. E é nós que somos perseguidos, claro. Eu falei para os irmãos, né? Vieram vereadores nos ameaçar. Olha, 15 mil reais a multa. Você tem noção, pastor, tanto que é isso? Falei, gente, a nossa igreja nunca teve 15 mil. Mas continuaremos abertos, pela graça do Senhor. As igrejas verdadeiras serão perseguidas. As outras,
Não precisam temer, não precisam. Em nosso país, a nossa fé é deixada de lado o tempo todo. O tempo todo. Repare. Hoje em dia você não pode falar sobre Jesus nas escolas. Não pode. Porque vivemos no estado laico. Não há uma religião predominante. Não pode se falar de Jesus Cristo. Mas ensinar crianças, sobre sexualidade, homossexualidade, diversos tipos de gêneros, isso para eles chama-se pedagogia. Não existem 33 tipos de gêneros. O que existem são 2 e 31 tipos de gays. Só que isso para eles é um ensino lúdico de forma pedagógica. Diante da Escritura, pecado. Mas Apocalipse 12 aqui vai dizer que neste tempo de perseguição, a igreja continuará sendo protegida pelo Senhor. Tanto é que esse símbolo de 3 anos e meio, nós vemos em outras passagens também, como Tiago, capítulo 5, verso 17, olha o que o Tiago diz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não choveu, mas o profeta ficou protegido pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 7, verso 25, vai falar também sobre 3 anos e meio. Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel cita 3 anos e meio sobre o período do anticristo. E é exatamente o que João vai falar nas suas epístolas também, na primeira epístola dele. Ele fala sobre o período do anticristo. E ele diz, muitos anticristos já têm surgido. Meu irmão, você não consegue ver o anticristo se manifestando em nossa sociedade? De várias formas. Vou mostrar para você um lugar onde está cheio de demônio. E não é na zona. Sabe onde é? Congresso Nacional. Supremo Tribunal Federal. Senado. Olha, as leis absurdas que eles tentam colocar o tempo todo. Vê se tem cabimento. Eu estou lá vendo deputado louco, maconheiro, cracudo, Marcelo Frouxo. E ele dizendo sobre dose segura de crack para os usuários. Dose segura de crack para os usuários. Normal. Então a médica vai à CPI e fala sobre a dose segura de cloroquina. Ele fica louco. Onde já se viu? Isso aí pode matar. Ô maconheiro, e o seu crack não mata? Você não consegue ver. Esses demônios espalhados por todo lado. Onde nós vemos a nossa Suprema Corte que tem que julgar fazendo leis. E detalhe, leis que permitem mães matar crianças de 3 meses. Porque eles dizem, isso aqui ainda não é gente, é apenas um embrião. Chega na sua casa, ponha lá no YouTube o que é um embrião de 3 meses. Não é cavidade ocular, não, é o olho que tem. Mexe, dedo, tudo separadinho. Mas eles dizem assim, aquele assassino que matou não pode ter pena de morte. Mas a mãe, a mulher, tem o direito de escolher se ela pode matar a criança indefesa ou não. Os anticristos estão por todo lado. Mas ainda assim a Escritura diz que a igreja vai sair vitoriosa. E último princípio, Jesus reinará com cetro de ferro. Salmo capítulo 2, versículo 9, a Escritura vai dizer assim, tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. O Salmo foi Davi quem escreveu. O contexto aqui é que as nações estão com o coração endurecido para com o rei. E então, a Escritura diz que Davi, com o seu cetro de ferro, com a sua vara de ferro, ele vai subjugar, ou melhor, ele vai usar de força para despedaçar os rebeldes. Este é o termo que a Escritura usa. O rei irá despedaçar esses homens e mulheres de coração duro. E sabe o que é mais interessante? Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles interpretam este Salmo 2, Davi dizendo em relação ao povo, como Deus agindo em relação aos ímpios. Aqueles que não se dobram. Que o Senhor governará com uma vara de ferro para esmagar, esmiuçar, destruir
aqueles que não se dobram. No mesmo salmo, nós vemos aquela vara que consola os que se quebrantam, que se arrependem dos seus pecados. E vemos também Deus esmagando e destruindo aqueles que não se arrependem dos seus pecados. No Salmo 23 nós também temos este paralelo. Lembra? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós temos duas opções. Diante do cetro de justiça do nosso Senhor, nós podemos clamar para que Ele nos conduza mediante a sua justiça. Se assim não fizermos, automaticamente estamos escolhendo o outro lado. Qual lado? Este cetro que nós não nos deixamos ser guiados por Ele. É o mesmo que irá nos esmagar, sem dó nem piedade, é o que diz a Escritura. Mas hoje nós temos a oportunidade de falar, Senhor, que a tua vara e o teu cajado de fato possam me consolar, possam me conduzir, e jamais seja usado em minha vida para juízo. Amém, meus irmãos e irmãs?